Olá a todos, obrigado pela sua audição a este nosso querido evento, que é semanalmente o nosso programa. Hoje a gente vai falar de Bitcoin e eu vou tentar explicar um pouco do que é o Bitcoin, né? Ele está muito em voga atualmente porque ele virou, no momento, um grande meio de especulação, né? Então tem muita gente ganhando dinheiro fazendo trading, que é algo comum na história da humanidade, que é tentar comprar na baixa e vender na alta. E então tem muita gente que há um ano, 2 anos não sabia o que era Bitcoin, mas por essa corrida do ouro que tem rolado, começou às vezes nem tentar entender o que é o Bitcoin, mas tentar tirar um dinheiro, o que, claro, é o que comove o coração dos humanos em geral. E então, aqui com meu amigo Gus, que, enfim, Gus, o que para você é Bitcoin? Pois é, bom, é engraçado porque na verdade é o seguinte, tô ouvindo falar e às vezes até lendo sobre Bitcoin tem já anos, né? E ainda acho difícil de entender exatamente do que se trata, porque, cara, a gente tem uma experiência com dinheiro que enfim, que tem essa história, né, de ser de ser um papel, né, um valor de referência que é lastreado inicialmente. Toda essa história do dinheiro lastreado, hoje em dia o dinheiro não é tão lastreado assim, quer dizer, tem, né, o lastro virou o dólar, que é um outro dinheiro, né, e a gente não sabe direito se o dólar em si tem lastro, mas enfim. Mas o fato é que o dinheiro, né, é algo que é reconhecido como valor por várias pessoas, justamente porque há esse reconhecimento, ele pode ser utilizado como um elemento de troca em transações comerciais. E aí surge o Bitcoin, que no primeiro momento eu fiquei tentando pensar assim, bom, será que o Bitcoin, né, e na verdade as criptomoedas, porque aí hoje já tem uma, né, se eu entendo bem, tem uma quantidade grande e crescente de diferentes criptomoedas, eu pensei inicialmente que iria ser tipo aqueles credits que tem na ficção científica, né? Quer dizer, no futuro já não existe mais dólar, existe credits. E todo mundo tem uma conta de credits e essa conta de credits é o dinheiro que você tem. O lance é que diferentemente do dinheiro comum, eu entendo que ele é uma coisa que não está vinculado a um estado, né? Na verdade, tem um conjunto de protocolos que dizem quanto dessa coisa as pessoas têm, e fica um pouco difícil para mim entender, na verdade, como que se estabelece o valor, né? Aparentemente, o valor parece ser dado por aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar por ele, e com alguma medida pela dificuldade de conseguir novos bitcoins. Mas é uma coisa meio estranha, né? Tipo assim, né? Uma das coisas que me preocupa, por exemplo, é agora os governos todos aí ficando meio assustados com essa história, e também não está claro para mim exatamente por que eles estão assustados, se eles estão assustados simplesmente com o fato de que eles não vão ter mais controle, ou seja, se isso virar moda, né? Se isso pegar, eles perdem o controle sobre a emissão de moeda, e isso pode ser um problema para eles, ou se é alguma coisa mais séria por trás disso, né? No sentido de perder outras formas de poder. Mas o fato é que se os governos de repente decidem que Bitcoin não vale mais nada, né, que eles não vão aceitar Bitcoin na troca por moeda local, e isso vai ser feito só, sei lá, via mercado negro, né? Qualquer, né, existe, por exemplo, a possibilidade de o negócio entrar em colapso, enfim. Mas o lance é esse, assim, quer dizer, o que me parece interessante no primeiro momento, assim, dos primeiros contatos que eu tive, é justamente a possibilidade de você se emancipar do sistema bancário, que, cara, ele, né, o sistema bancário, pelo menos, né, ultimamente, ele se tornou, por si só, uma fonte de poder que rivaliza com o poder dos estados, o que para mim já é preocupante.
Mas, por outro lado, eu entendo também que, cara, Bitcoin, ele é baseado num conjunto de regras que foi definido por um sujeito, né? Ou alguns sujeitos, né? Tem lá aquele nome lá, o japonês, lá que não sabe se é um cara ou um monte de gente. E aí é isso, né? Como que você entrega, né, todo esse sistema de trocas, né, de moeda e de comércio nas mãos das regras estabelecidas por um grupo qualquer de forma aparentemente arbitrária, né? Então, são muitas perguntas, assim, enfim, Rafa, não sei o que você quer puxar aí para me ajudar a entender um pouco disso. Então, é difícil pensar por onde começar, porque tem aspectos técnicos, né? E tem questões que envolvem política, cultura, história, né? Que talvez seja mais interessante a gente falar aqui. Para a gente falar de Bitcoin, o Bitcoin, ele para entender o Bitcoin, dentro do meu perfeccionismo de curioso, ele me obrigou um pouco a entender o que é uma moeda, né? E se a gente for ver a história da moeda, no final você conclui que é uma convenção. E se não me engano, se a gente já comentou isso no episódio sobre economia, ou algum outro episódio, que algumas convenções, não sei se a gente falou isso dessa forma, por a gente já nascer com essas convenções já normalizadas, né, normatizadas, a gente talvez faz uso dessas convenções sem se questionar como era antes dessa convenção. Então, o dinheiro em si é um exemplo disso. Então, como a gente já nasceu num mundo onde o dinheiro já era uma questão resolvida, ou a existência de bancos por si só já era aturada, a gente talvez não se questione por que é assim, se já foi sempre assim e se poderia ser de uma outra forma. Então, quando você olha para a história do dinheiro, você percebe que ele é uma mera convenção. Inclusive, né, então a gente aprende na escola sobre a questão do escambo, né, que o dinheiro teria nascido do escambo. E na verdade o dinheiro ele nasce com a necessidade de escambo, mas ele servia principalmente para crédito, né, porque quando a gente fala era escambo, eu trocava algo por uma outra coisa. Isso é uma visão um pouco mais simplista, porque imagina que se você produzisse, sei lá, um porco e quisesse trocar por pão, nem sempre o cara que está vendendo pão está precisando de um porco. Então, no fundo, no primeiro momento, que a moeda servia justamente para uma questão de crédito, né? Então, o cara, em vez de ficar andando com um porco para todos os lados, até achar alguém que precisa de um porco, na verdade, ele pegava alguma coisa que acabou virando o que é o dinheiro, andava até alguém que eventualmente ia precisar de um porco e deixava uma demonstração de que quando ele quisesse um porco, ele podia passar lá e devolver essa moeda para ele, que aí ele tinha um porco, né? Então, assim, a moeda servia justamente pela falta de sincronia entre necessidades. Então, ela facilitava transações de necessidades assíncronas, né? Então, nem sempre alguém está precisando de alguma coisa naquele momento. Então, você cria um sistema de crédito baseado em algo que registrasse essa diferença de necessidades. Então, o cara que eventualmente você comprou um pão vai depois precisar de um porco e ele precisa demonstrar que ele tem esse crédito em porcos com quem produz porcos, né? E isso, claro, de um ponto de vista bem primitivo, né? Aí isso, aos poucos, foi, conforme as civilizações foram se relacionando, isso aos poucos foi sendo migrado para o ouro, né? Então, acabou que, por exemplo, numa determinada civilização era uma conchinha, na outra era uma pedra, na outra era uma planta, enfim, qualquer coisa, até que chegou a um consenso de que ouro era a melhor moeda de troca, né? E não é ouro por acaso. Então, se você olha para a tabela periódica,
são cento e poucos elementos, né, que a gente tem hoje em dia. Então, assim, é ouro por uma questão química, e parece bizarro dizer isso, mas se a gente fizer uma análise rápida, eu tenho uma colinha aqui que depois eu vou linkar nas referências, mas, por exemplo, dos elementos, beleza, se tem que ser algo trocado, já não pode ser gás. Então, não pode ser não pode ser oxigênio, não pode ser hidrogênio, né? Então isso já tira 11 elementos dos possíveis usados dos que seriam possíveis para ser usados como moeda de troca. Eles não podem ser reativos e nem corrosivos, por motivos óbvios, né? Porque ou eles iam explodir ou eles iam enferrujar. Então, por isso que ferro não dá para ser usado como moeda de troca. Então, isso já tira outros 38 elementos de possibilidades. Obviamente, eles não podem ser radioativos, né? Então, também já tira mais quase 40 elementos. Eles têm que ser raros, mas eles não podem ser tão raros, né? Então, isso também já tira outros 26 elementos, por exemplo, como o cobre, que apesar de ter as características que a gente busca para uma moeda de troca, ele é muito comum. Então, enfim, ele não tem escassez, né? E outros elementos aí são muito, muito raros, que são aqueles elementos chamados de elementos raros, né? Que só chegam na Terra por meteorito. E aí, depois que você faz esse pente fino, sobram 5 elementos, que é o ródio, o paládio, a platina, a prata e o ouro. São 5, né, dos 8 metais nobres. O ródio e o paládio só foram descobertos no século XIX. Então, né, não teria como a humanidade ter se virado com eles antes disso. A platina, ela tem um grau muito alto, ela precisa de muito calor para você trabalhar com ela. É mais de 3.000 graus Celsius. É uma coisa, não dá para você trabalhar ela, né, de uma forma metalúrgica e tal. E aí você fica só então com prata e ouro. O que claro, acaba sendo o ouro por outros motivos, mas a prata e o ouro, né, não à toa é o prêmio dado aos melhores atletas, né, porque eles acabam tendo as características que a gente busca naquilo que a gente acha que é valioso, né. A verdade é que a prata, ela é tão rara, mais ou menos, quanto o ouro, mas ela costuma ser mais útil do que o ouro na história da humanidade para você usar ela de algumas formas. Então, o ouro é a característica ele não é tão útil quanto a prata e tem todas essas características de ele é raro, ele é escasso, né? Você consegue trabalhar ele quando você precisa, mas a prata, ao longo da história da humanidade, ela sempre foi mais útil do que o ouro, né? Então, o ouro, ele sendo mais inútil, ele acabou tendo essas características de ser a moeda de troca perfeita. E é curioso que, provavelmente, por conta dessa historinha que eu estou contando dos elementos, provavelmente, se desse um reboot na história da humanidade, voltaria a ser o ouro. Então, assim, não é uma mera... não é ao acaso que é o ouro. Então, é porque ele tem as características que foram filtradas ao longo dos anos para representar valor. Então, assim, o que uma moeda precisa ter para ser aceita como moeda, né? Ela tem que ser uma convenção socialmente aceita de forma difundida. Então, nesse caso foi o ouro, mas quando entram os estados, né, o estado centralizando tudo, ele converte esse poder de ouro, né, para uma moeda. E se for ver, as moedas elas têm que ter algumas propriedades que você também tinha no ouro, né? Então, assim, não deve ser fácil de você criar moedas aleatoriamente, né? Então, de forma contínua. Então, o ouro, né,
tem aquela expressão ouro de tolo, né? Porque quando você tenta fazer um ouro falso, para quem entende, é muito simples de você identificar que o ouro é falso. E uma moeda também. Então, assim, pela história que eu acompanho, ou que eu li, o Império Romano justamente era uma questão de poder, ele padronizar as moedas de troca, né, dos lugares que ele conquistava. E eu não sei qual imperador romano foi esse, mas ele mandou a galera dele inventar o que seria a moeda, mas ela tinha que ter umas características que ela não podia ser mais cara que ouro para ser fabricada, mas ela também não podia ser tão fácil de ser falsificada. Então, os engenheiros deles lá conseguiram um jeito de você extrair cobre das minas de um jeito mais rápido e barato do que se uma pessoa sozinha ficasse cavando lá a mina, né? Cavasse a mina sozinha, pegasse um tanto de cobre e tentasse fundir uma moeda a partir dali. Então ele conseguiu um jeito de baratear a extração de cobre para justamente demover as pessoas de falsificarem moedas. Ou seja, o custo como eu consigo extrair cobre de forma mais eficiente para fazer as minhas moedas, é mais barato você simplesmente usar a minha moeda do que você vai ter mais trabalho para falsificar. Então, a moeda tenta impor isso. Então, hoje, quando a gente pega um dinheiro e ele tem todas essas marcas e tal, é justamente para mostrar que, para você conseguir falsificar isso, você vai ter um custo maior do que simplesmente adotar essa moeda. É isso que tentam, a dissuasão das moedas está nesse princípio, do quão custoso é você falsificar algo, né? No caso do ouro, isso é um pouco mais óbvio. No caso das moedas, continuam-se, né, tentativas de falsificar, mas hoje, com a tecnologia disponível, as tentativas geralmente são grosseiras e bastante difícil, né, do cara conseguir, para alguém que entende, um bancário, né, de simular, de se fazer uma nota falsa, né? Moeda eu acho que eles nem tentam mais, mas uma nota ainda tenta, mas é muito fácil de você perceber as características de uma moeda falsa. Então, assim, em resumo, né, eu tentei resumir essa é a história do dinheiro, da moeda. E quando você entende isso, você percebe que é uma convenção socialmente aceita, entendeu? Ou seja, a necessidade de centralização, no fundo, ela não é uma necessidade, ela é uma característica da história. Então, os estados se centralizaram, aí chegam os bancos centrais, e eu não lembro, a gente deve ter falado de banco em algum episódio, apesar que a gente não fez, talvez, um episódio sobre bancos, mas deve estar no de economia. Mas a ideia é de que, os bancos eles não são instituições aptas no sentido de eles serem as melhores soluções para lidar com o dinheiro. Era a solução disponível no momento e ela se estendeu ao longo dos séculos. Como eu comentei antes, quando a gente nasce dentro de um período onde as instituições já existem, talvez a gente não se questione sobre elas, mas muitos dos defeitos que atribuem ao Bitcoin, o próprio dinheiro já tem esses defeitos, ou o próprio banco já impõe esses defeitos para quem usa o dinheiro que a gente costuma usar. Então, só 2 exemplos, né? Tem muita gente que eu leio e fala, mas o Bitcoin, porque, como você falou, existem várias criptomoedas, né? O Bitcoin demora 10 minutos para a transação ser confirmada. E, esse é o cara que, eventualmente, paga mais caro em taxa bancária só para que a transação que ele faz no banco, que já em tese já é digital, né? Pelo menos de forma de sistema, é o cara que paga mais caro para a transação ser compensada na hora, ou que, se não pagar isso, vai ter que esperar 24 horas para, às vezes, compensar uma transação, né? E falar, mas o Bitcoin é mais usado para questões ilegais, como se
dentro lá do bunker do GDEL tivesse um pendrive com Bitcoin. Não, ou seja, o Bitcoin tem todos os defeitos que o dinheiro físico, né, controlado de forma centralizada tem. Então não tem esse tipo de tentativa de desmoralizar o Bitcoin, porque a pessoa não reflete, né, sobre o quanto o dinheiro no fundo já tem todos esses defeitos, com a diferença que historicamente ele é mais socialmente aceito, né? Aliás, tem muita gente que não entende o Bitcoin porque acha que o dinheiro físico é de verdade. Ele seria uma verdade absoluta, né? Ele seria inquestionável. Então, e agora que você falou essa história, na verdade caiu um monte de ficha pra mim, porque, de fato, pô, eu sei essa história do dinheiro, inclusive eu uso ela para explicar coisas como o surgimento da filosofia, por exemplo, né? Uma das coisas que, que, que ajudaram no advento da filosofia é o surgimento da palavra escrita, o surgimento justamente da moeda, porque porque você cria aí uma convenção, né? Então é um negócio meio ficcional que que se baseia num acordo entre as pessoas, e isso aí gera um monte de problemas, né? Justamente esse problema que você está colocando aí da diferenciação entre o real, né, e o convencional. Quer dizer, poxa, mas essa moeda aqui não é mais o porco, né? O que me garante que essa moeda vale o porco? E aí é um acordo geral. Agora, você colocou um negócio que, tipo, justamente eu estava tentando estudar um pouco umas questões técnicas lá, depois se quiser entrar nelas, enfim. Um dos problemas do dinheiro, me parece, justamente que envolve essa questão de falsificação, me parece ser que o dinheiro é uma espécie digamos, de contrato, né, que já vem em que você não assina, né? Quer dizer, porque aquele papel, né? Quando você pega uma nota de dinheiro, deixa eu ver, eu tenho uma nota aqui, né? Eu não sei se hoje em dia ainda está escrito desse jeito, mas assim, se pegar umas notas até mais antigas, né? Vinha alguma coisa do tipo assim, essa nota vale a troca de tantos valores, né? Tipo, né? Sei lá, tantos ouros ou tantas qualquer coisa assim no banco tal, né? No banco central do país tal. Hoje em dia já não vem mais isso porque, cara, já não se vincula tão diretamente assim o lastro com o que está impresso no dinheiro. Mas quer dizer, você pensar na Idade Média, né? Quando a gente teve, que foi uma idade assim, foi um momento em que você teve uma descentralização política, né? Quer dizer, você tinha, né, você mencionou o Império Romano, onde você tinha ali o imperador preocupado em cunhar a moeda e garantir que tem uma mesma moeda em circulação. Isso, de alguma forma, era uma maneira de demonstrar que aqueles territórios eram ocupados e eram subordinados ao Império Romano. Quando você tem esse esfacelamento ali do Império e entra no período feudal, você começa a ter, cara, várias regiões muito pequenas, enfim, volta na verdade um mercado de troca em boa parte, e também você começa a ter, sei lá, moedas muito locais, em regiões muito pequenas, e aí começa a ter todo aquele problema de impostos de fronteira, de problema de câmbio, né, de quanto vale isso e aquilo. E uma coisa que tinha, né, que começa a surgir nessa época, é justamente o sistema bancário assim mais parecido com o sistema nosso, né, que inclusive, eu não sei se anedoticamente, mas acredito que não, acho que é isso mesmo, né, era controlado por uns judeus, e não é à toa que eram judeus, né, na verdade é porque os judeus estavam espalhados, né, por toda a Europa, e eles tinham, porque eles tinham laços muito fortes aí, familiares e tal, eles tinham um sistema de confiança. Então, um judeu que emitisse, né, uma nota dizendo, ó, esse aqui foi emitido tal, tá aqui assinado, tantos, né, isso aqui vale tantos ouros aqui, e você pode sacar isso lá no meu primo, né, eu tô aqui na Espanha, você pode sacar lá no meu primo, em Amsterdã, esse valor em dinheiro que eu garanto, né, fica entre nós aqui a troca e de repente mais um juros aqui, sei lá. Então, na verdade, o que estava rolando é que você fazia um contrato, né, de um lugar, levava um papel para você justamente não andar com os valores, porque inclusive tinha um problema grave também nessa época que era de assalto, né, os caras
assaltavam as pessoas viajando, era perigoso viajar, e matava todo mundo, levava o que tinha de valor. Então, para você não ter os valores, você levava esse contrato, que provavelmente só valia se você tivesse vivo presente para pegar o contrato, e com a assinatura, o selo, sei lá mais o que, o carimbo lá do sujeito que emitiu, né? Então, e aí, lendo lá sobre bitcoins e tal, e eu estava aqui, né? Uma das coisas centrais, me parece ser, já avançando um pouco nesse lance técnico, é justamente o modo como as transações e principalmente o valor das carteiras de cada sujeito que tem bitcoins é armazenado lá no blockchain, né? E aí, o que eu estou dizendo caiu a ficha, é porque me caiu a ficha, na verdade, do ponto de. Uma vez que se trata de uma convenção, né? De novo, você estipular. E aí, a questão do comércio não importa, porque quem estipula o valor das coisas, a princípio, é compradores e vendedores, oferta e demanda. Então, você falou lá no começo, o sujeito tem um porco, ele chegou lá no seu, né, no seu Jacó. Ele falou: Jacó, toma aqui, eu tenho esse porco aqui e eu precisava de uma carta de crédito, né, para comprar arroz lá na feira, mas não vou ficar carregando meu porco. Aí o Jacó olha pro porco do sujeito e fala: cara, o seu porco vale 1 ouro, toma aí uma carta de crédito de 1 ouro, entendeu? De 2 ouros. E cara, aí o cara fala: não, mas 2 ouros é muito pouco, seu Jacó, faz por 4, não, é 3, então tá bom, é 3. Então o cara ganha 3. Quer dizer, tem um acordo ali de quanto que vale o porco, o cara ganha um contrato dizendo: ó, eu tenho direito lá no seu Jacó de pegar 3 ouros, porque né, eu vou deixar um porco lá com ele, e vou ir comprar meu azeite, minhas coisas. Então, o que importa, na verdade, é o quanto que cada indivíduo tem de crédito. Isso tem que estar registrado em algum lugar. Então, a ficha, vamos dizer assim, que caiu, em primeiro lugar, quer dizer, né, essa ideia de que o dinheiro papel é a coisa real, quer dizer, hoje eu tenho aqui na minha carteira R$ 150, então isso aqui eu tenho. Na verdade, eu tenho alguém me dizendo, Banco Central do Brasil, que eu posso, né, tenho direito a trocar isso aqui, esses R$ 150 em sei lá o que, né? E o que me parece que está rolando com Bitcoin é resgatar essa coisa mais originária, quer dizer o seguinte: essas pessoas têm esses valores, mas não essas quantidades, né? Mas elas têm, está aqui estipulado por contrato que elas têm, que essa é a situação, essa é a posição atual deles de crédito. E aí, pô, lembrando que eu pensava que isso tinha a ver com os credits lá da ficção científica, né, sei lá, Star Trek, Mass Effect e tal, e eu acho que tem tudo a ver, né? E aí, na verdade, o que importa é você criar um meio, talvez, digamos assim, na medida do possível, infalível, de garantir que no fim do dia, ou no fim dos 10 minutos, você tenha um retrato das posições financeiras, do balanço de todo mundo que compõe a rede, né? E aí o que as pessoas vão trocar não importa muito. Será que é mais ou menos isso? É exatamente isso e, pô, são várias coisas aqui, né? Então, vamos ver se eu consigo separar. Eu lembro um professor meu, é engraçado, né? Porque é um professor de geografia, mas tem dessas coisas que geografia no ensino médio acaba te dando aula de economia, de política, de várias coisas, né? E o professor Guerra, em algum momento ele entrou sobre a quebra do padrão dólar-ouro. E ele explicou essa questão do padrão dólar-ouro fazendo uma metáfora de, por exemplo, ele falou: vamos imaginar que vai ter aqui a festa junina do colégio. E por acaso, por total acaso, cada um dividindo as tarefas, um vai fazer não sei o que lá, o outro vai fazer não sei o que lá, chegam para você e falam: você vai cuidar do dinheiro, né, da ficha. Então você vai ficar na barraquinha de ficha, você vai imprimir uma ficha, e aí as pessoas compram a sua ficha e depois usam essa ficha para comprar as coisas da festa junina. E ele falou: daí vamos imaginar que você está lá e você percebe que, pô, essa ficha
você imprimiu na sua casa, tá todo mundo usando, né? E aí chega lá o seu irmão e fala, me dá uma ficha aí. Aí você vai lá e dá a ficha pro seu irmão, porque você pode imprimir mais ficha, né, se você precisar. Então, obviamente, a gente chega na conclusão de que, pô, o que os Estados Unidos fez na sua posição hegemônica em algum momento dos anos 60 e 70 foi de emitir mais fichas, né, do que ele tinha como garantia, o que ele tinha em ouro, né? Então ele quebrou esse padrão, só para mostrar que essa ideia romântica, né, de que o dinheiro representa um valor em si, ele também é uma ilusão, uma convenção socialmente aceita. Então, a única forma de garantir esse valor, até então, era de forma centralizada. Então, eu atesto, né, aquela coisa bem cartoral, assim, de cartorária, né, de, eu tenho uma assinatura aqui que garante isso. Aí, se você for ver o que o Satoshi Nakamoto ou as pessoas por trás dele fizeram, e tentavam fazer, na verdade, desde os anos 80, né? Então, o que aconteceu, a história por trás do Satoshi a partir dos anos 80, com as tecnologias de criptografia sendo desenvolvidas e disseminadas, tanto do ponto de vista acadêmico quanto comercial, as pessoas por trás disso começaram a perceber que vários problemas que a sociedade tem poderiam ser solucionados usando simplesmente tecnologia. E isso passa por vários tipos de problema que a sociedade tem. Um deles é a questão bancária. Os bancos começaram a adotar essas tecnologias de forma, claro, bastante convencional, quando passou-se a garantir que algumas certezas que eles precisam ter, eles conseguiam garantir com criptografia. Então, é por isso que os bancos também foram se digitalizando na medida do possível. Então, a gente lembra, o Brasil, inclusive, é um dos precursores, né, do que se convencionou chamar de internet banking, né? Talvez muito aqui, ou parte dos nossos ouvintes vão se lembrar de quando o Unibanco fez uma propaganda com o próprio Bill Gates, acho que em 94 e 95. E o meu pai sempre se orgulhou, na época, de usar o internet banking do Itaú e tudo mais. Mas é porque essas tecnologias passaram a ser desenvolvidas de forma comercial e que garantiam a segurança dessas transações. Mas o pessoal, os engenheiros que ajudaram a conceber esse tipo de tecnologia, eles sempre ficavam com uma pulga atrás da orelha, que cara, porra, dá pra gente substituir o dinheiro, não é simplesmente digitalizar o que já existe. A gente precisa substituir. E aí entra nos anos 90, depois quem tiver interesse, procura, a gente vai pôr aqui nas referências também, os cypherpunks que chamam, né? Que tinham os cyberpunks, que seriam a contracultura da tecnologia a partir dos anos 60 e 70, entre os anos 90 com os cypherpunks, né? Cypher de cifra, de criptografia, né? E esses caras, muitos inclusive, desenvolveram ou já eram adeptos, né, de pensamentos anarquistas, ou seja, anarquista libertário, né, de tipo, eu não quero mais o governo influenciando na minha vida. Então, o que o Satoshi fez em 2008 com o paper dele foi uma forma, ele tem proposições inovadoras no paper dele, onde ele define o Bitcoin, porém, na verdade, ele pega um conjunto de tecnologias que já estavam, que passaram a existir a partir desse movimento cypherpunk e reuniu elas e fez elas fazerem sentido de uma forma só, né? Então, o Bitcoin, ele, por natureza, ele tenta ser dentro do possível e ele acaba conseguindo, porque o Satoshi cria mecanismos para isso. Ele é descentralizado, ou seja, não tem como você centralizar as transações do Bitcoin. E a centralização, ela não existia antes também como eu falei, as instituições foram criadas por tentativa e erro e acabaram chegando no modelo que a gente conhece
para nos prevenir de certos problemas, mas aí a gente ganha outros problemas. Então, a questão da centralização é imaginar que, no caso dos bancos, é necessário justamente para ter um protocolo em comum e, de forma hierárquica, você garantir numa ponta o que acontece em todas as pontas, mas isso com alguma supervisão central. Já no Bitcoin, o que ele fez foi distribuir também essa supervisão para todo mundo, né? Então, assim, primeiro, ele é descentralizado e ele digitaliza a lógica do dinheiro. Ou seja, se o ouro é baseado num bem escasso, que não consegue ser minerado, né? Porque, por exemplo, tem algumas iniciativas no mundo, já, né, que ainda de forma hipotética, que pretendem minerar minerais, né, elementos em meteoros. Só que imagina que você pega um meteoro gigante, todo feito de ouro, e traz ele para a Terra. A gente conseguiu trazer mais ouro para a Terra. No fundo, você vai acabar diminuindo o valor do ouro, porque entre aspas, você gerou mais ouro de uma hora para outra. Então, o Satoshi tenta fazer o quê? Eu vou criar a versão digital do dinheiro, na verdade, de um bem, né, de um tipo de commodity, e ele precisa ser escasso. Então, ele criou um limite. Como na Terra existe um limite de ouro, né, porque da onde vem o ouro, né? Na verdade, o elemento mais comum do universo é o hidrogênio e o hélio, porque o hélio é quase um hidrogênio, né? Mas todos os outros elementos, tirando o hélio e o hidrogênio, eles são criados dentro das estrelas, né? O que o Carl Sagan, o Neil deGrasse Tyson sempre falam, que no fundo a gente é feito de poeira cósmica, porque todos os elementos que formam a gente, eles são forjados dentro das estrelas. Então, o ouro que existe na Terra, ele não vem do Sol, porque o Sol não é uma estrela enorme, né? É uma estrela, uma anã amarela, que eles chamam. Ele fica só transformando hidrogênio em hélio e depois volta a ser hidrogênio e tal. Mas as estrelas maciças, né, gigantes, são as que criam elementos mais pesados. Então, todo o ouro que tem na Terra é porque veio uma estrela, explodiu e de alguma forma esse ouro chegou aqui na Terra. Então, existe uma quantidade máxima total de ouro na Terra, claro, como de todos os elementos, mas só para dizer que o Satoshi também criou um limite de quantidades de Bitcoin para justamente simular essa escassez, né? Você consegue minerar e isso tem um limite. Uma das sacadas que ele teve, né? Então, primeiro, vamos falar do blockchain, né? O blockchain, ele é como um livro caixa. Então, imagina, eu contei a metáfora que meu professor usava para a quebra do padrão dólar-ouro. Imagina que só tem uma banquinha vendendo ficha, né? E aí você fala, pô, a fila vendendo ficha aqui está muito grande. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma outra barraquinha de venda de ficha, só que em vez de vender ficha, ela vai te escrever num lugar o quanto você está comprando, e aí depois eu vou tirar um xerox digamos, desse registro nesse livro caixa e vou distribuir por todas as lojinhas que tem aqui na nossa festa junina. Então o cara vai poder conferir, ó, esse daqui, ainda que você não tenha a ficha, tem um registro lá, ó, ele tem isso daqui no livro caixa, ele pode comprar tanto registrado nesse livro caixa. E aí, de forma dispersa, você pode ter vários livros caixas nessa festa junina, né? O problema é aquele mesmo das fichas. A pessoa vai lá e escreve num livro caixa algo que ela não tem, né? Então, ou ele vai numa banquinha de livro caixa e compra, sei lá, R$2 de crédito, e isso não chega a informação na loja, né? Então, assim, resumidamente, o blockchain, ele garante, de forma muito inteligente, o histórico de todas as transações. E, nesse caso, cada livro caixa distribuído, ele tem as mesmas informações. Então, você consegue ver de onde o dinheiro saiu, para onde ele foi, e como é uma validação, né, por computador, né, usando distribuição, todo
o livro caixa está disponível em todos os lugares onde as pessoas precisam conferir se algo aconteceu. E aí, dentro desse, que é o blockchain, né, que é esse livro caixa distribuído, o Satoshi ele pensou, cara, mas a única forma de eu manter o interesse das pessoas em manter esse livro caixa é se elas tiverem um benefício de fazer isso, manter esse livro caixa disponível para todo mundo. Então ele criou o conceito de mineração, que na verdade ele se parece, assim, ele é uma analogia, né, uma metáfora para mineração real, ou seja, não pode ser algo muito fácil a ponto de qualquer um conseguir produzir enormes quantidades de ouro, mas tem que ter um benefício para o cara que se dedica a isso. Então, os mineradores no Bitcoin, o que eles ficam fazendo de graça? Eles ficam validando as transações, eles ficam fazendo, essa transação é válida, vai para o livro caixa, essa transação é válida, vai para o livro caixa. E enquanto eles fazem isso, eles tentam resolver um problema matemático bastante complexo, que é o que os cypherpunks, né, visualizaram em algum momento dos anos 80 e 90, de que a computação, questões de segurança você consegue resolver porque, por exemplo, por que né, o Gmail tem uma senha, o Facebook tem uma senha? Porque elas são criptografadas, ou seja, se você pegar um computador e tentar descobrir qual é a senha do Gustavo, ele só vai conseguir fazer isso por tentativa e erro. Ele não tem como, de uma outra forma, descobrir a senha do Gustavo sem ser por tentativa e erro. Só que o tempo que ele leva para isso é maior do que o universo, a quantidade de anos de existência do universo, entendeu? Então, ou seja, é inviável. Então, quando isso ficou claro para a computação em si, para os engenheiros, para os cientistas de computadores, isso passou a ser uma forma válida de você criar coisas seguras digitalmente. Então, os mineradores, o conjunto de mineradores que está ali disponível para validar as transações do Bitcoin e manter esse livro caixa aberto, distribuído, eles tentam fazer cálculos matemáticos de forma paralela, que quando eles descobrem a resposta desse problema, eles ganham um Bitcoin pelo resultado do seu trabalho, entendeu? Então é uma caça a esse Bitcoin que está disponível sempre no próximo, né, que eles chamam de bloco, né? Então, quando você cria um bloco, é justamente para você continuar mantendo esses registros de transações. Então, em algum momento, isso é vantajoso, e tem sido até agora, né? Mas o lance a dificuldade desse problema matemático cresce conforme essa rede também cresce. Então, conforme a quantidade de transações cresce e conforme a quantidade de bitcoins diminui, o problema ele se torna mais difícil, justamente para gerar essa escassez sistêmica, né, que tenta simular a escassez de um elemento como o ouro. Então, em termos mais simplistas, o Bitcoin funciona dessa forma. Ele simplesmente simula de forma digital todas as variáveis que fazem o dinheiro ser o dinheiro e o ouro ser benquisto como moeda de troca, né? Então, resumidamente é isso. Bom, e eu tenho uma pergunta aí que eu suponho que alguém já tenha pensado sobre isso, né? Porque justamente, né? Se para manter, né, a rede do blockchain com o livro caixa, o retorno que as pessoas que disponibilizam esses computadores vão ter para isso, né, a contrapartida, elas terem a possibilidade de obter bitcoins através do processo de mineração, conforme vai se aproximando do limite, isso vai se tornando cada vez mais difícil, pode chegar uma hora, se é que já não chegou, ou talvez esteja próximo de chegar, em que o esforço computacional não vale a pena para obter Bitcoin. E aí o sujeito teria que manter lá
E ao mesmo tempo o tamanho do livro caixa vai aumentando, né? Eu andei lendo em algum lugar que hoje, sei lá, algum tempo recente, ele tinha em torno de 125 gigas, que é uma caralhada de informação, mas enfim, é relativamente pequeno. E aí, quer dizer, e aí precisaria a ser necessário ter um outro tipo de motivador para manter essa rede funcionando, que gera custo, né? Afinal de contas, você está lá consumindo energia, enfim. Que tipo de motivação seria essa? Né? Simplesmente manter o sistema no ar, né? Porque em alguma forma isso também emula, sei lá, simula de alguma maneira, ou pode ser feito um paralelo com o sistema bancário, né? Enquanto você tinha, né, as pessoas ali interessadas em fazer um comércio simples, né, na forma do escambo local. Então, quer dizer, volta à história do porco, né? Tinha lá um porco que era trocar por arroz, azeite, enfim, trigo. E aí eu vou fazer isso com o meu vizinho. No máximo eu vou me deslocar ali dois, sei lá, 10 quilômetros para poder pegar um produto tal, né? Enfim. Ou então eu vou numa feira, né, num lugar mais próximo em que as pessoas estão trazendo as coisas de outros lugares um pouco mais distantes, enfim. Agora, na hora que sei lá, o comércio começou a se tornar um negócio um pouco maior, né? Você teve, né, o mundo começou a se tornar mais interconectado e as distâncias são maiores. Parece que havia necessidade de você ter né, pensando aqui talvez qual seria a origem, né, da ideia de bancos centrais enfim, ou mesmo dos bancos normais, né? Se você pensar que para poder correr distâncias maiores eu precisaria ter um sujeito atuando como esse fiel aí, o cara que controla o livro caixa, basicamente é isso, né? Que é o judeu lá, o judeu e sua rede de judeus que controlam os livros caixas dos créditos que as pessoas têm disponíveis. Em troca disso, ele pega uma taxa do dinheiro que ele está basicamente disponibilizando para as pessoas, emprestando o crédito que ele está dando. Então o sujeito veio aqui com aquele pouco ele estima que, na verdade, né, eu falei lá no meu exemplo lá, que no fim o cara levou três ouros pelo pouco dele, mas o judeu está calculando que, na verdade, aquele pouco vale 5, né? E então ele está ganhando 2 pelo, pelo trampo que ele vai ter de dar o negócio pro cara, de garantir a entrega, de comunicar lá o parente dele lá na Holanda, que enfim, que o cara tem esse dinheiro. Então tem um custo aí paralelo das coisas. Aí vai dizer, bom, na internet essa questão da distância está tá mais resolvido, porque você está meio que conectado, mas de todo modo a internet tem uma infraestrutura, né? E justamente para poder ficar independente de estados e tal, essa rede de pessoas que sustenta aí o livro caixa, ela tem que ter algum motivo para continuar existindo, né? Então, sei lá, minha pergunta é, tem uma hora em que isso vira um problema e que tipo de solução as pessoas colocam? Outra coisa também que eu acho que é legal da gente abordar aí, né, nos próximos, sei lá, até o final aí, é a questão de por que que tem outras moedas, né? Quer dizer, são pessoas que as pessoas decidem criar outra moeda, né, ou dividir lá o Bitcoin, não entendo muito bem o que significa, mas enfim, né, que o cara como se você tivesse subindo uma outra versão do código, né? É meio curioso nesse sentido, porque está introduzindo uma variável meio estranha, né? Porque você não tinha a possibilidade de fazer upgrade na moeda, né? Quer dizer, no Brasil teve muito upgrade de moeda na época da inflação, mas basicamente a regra continuava, os caras só mudavam o valor. E aqui eu percebo que cria-se novas regras, sei lá, aumenta o tamanho do registro, da transação, diminui o tempo, né? O que tem gerado, né, a necessidade ou o interesse em você criar outras moedas? E aí você tem uma pulverização de várias moedas. Isso é interessante ou é ruim? Quer dizer, é melhor a gente se consolidar numa moeda só, eventualmente no futuro, ou várias moedas é interessante, né? Então, assim, tem algumas coisas aí que ficam no ar. Então, só para voltar, quer dizer, minhas perguntas aí no ar. Tem um ponto em que a mineração deixa de ser interessante
E aí como que faz, né? Que motivação as pessoas vão ter para manter seus computadores consumindo energia e garantindo o armazenamento do blockchain, o livro caixa. E segundo, né? Por que estão surgindo outras moedas e se isso é bom ou ruim, né? Então, né? Aí, primeiro, a gente está. O Bitcoin é muito recente, né? Acho que ano que vem ele vai. Na verdade, esse ano ele vai fazer 10 anos de que ele foi proposto, e ano que vem vai fazer 10 anos que ele foi usado pela primeira vez, né? Ele foi proposto no final de 2008, mas só em 2009 que a comunidade em torno do paper do Satoshi criou o código necessário para fazer a teoria funcionar na prática, né? Então, comparado com os 8.000 anos de uso do ouro, né? Então, é meio que a gente está se questionando sobre isso 8.000 anos atrás. Porra, mas é o ouro mesmo? E se aparecer um outro elemento lá em 1800 e tanto que tem as características do ouro e tal? Então, sim, é muita incerteza, e isso é natural pelo quão recente né? Porque, diferentemente do ouro, o Bitcoin só faz sentido ligado numa tomada. Então, a questão energética é uma questão que está sendo bastante comentada, e existem até outras propostas de, em vez de usar energia, que é o que está sendo usado hoje para minerar, usarem outros conceitos. Um conceito novo que apareceu é de criar uma rede de criptomoeda baseado no espaço ocupado do HD. Então, eu não, sinceramente, eu não consigo entender isso, mas é só uma informação para dizer que existem outros métodos, ou estão surgindo outros métodos, de você consumir alguma coisa para continuar validando esse livro caixa aberto, né? Então, esse método, ele tentaria pegar o espaço que você tem no seu HD e usar ele para validar essa rede, né, de alguma forma, que seria o Proof of Space. Eu posso pôr aqui nas referências, mas aí eu acho que já é algo bastante técnico. Talvez, Gus, respondendo as suas perguntas, né? Primeiro, por quanto tempo vai se manter vantajoso essa técnica de mineração, né? Ou esse aspecto que valida o livro caixa? Eu acho que daí entra uma questão, claro, não foge da questão técnica, mas entra questões econômicas que eu também não saberia responder. Acredito que pelo Bitcoin ser um software aberto, um código livre, algumas coisas podem serem revistas ao longo do tempo, o que pode fragilizar talvez a estabilidade da ideia, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que é um pouco a história das religiões que deixaram de existir, né? Ou seja, as religiões que continuam existindo é porque elas têm adeptos. E acredito que nessa corrida por criptomoedas, vão continuar existindo as que manterem adeptos ao longo do tempo. Então, rolou recentemente, né, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, passou-se a se discutir os forks do Bitcoin. Eu até vou pôr na referência um texto em português de um desenvolvedor brasileiro que explica um pouco isso. Por questões técnicas, passaram a haver proposições diferentes para resolver essas questões técnicas, e aí vira o quê? Um embate entre quem consegue mais adeptos para determinado ponto de vista relacionado às criptomoedas. Então, existe esse embate, ele é constante, porque se você tem posições divergentes, vai ganhar, não eventualmente também o melhor, mas quem tiver mais adeptos, né? Então, como é uma rede distribuída, para você implementar para você chegar numa situação onde você define isso ou aquilo, é porque a maioria dos que formam essa rede descentralizada adotou uma ou outra posição em relação ao funcionamento disso.
Então, o Bitcoin ele tem esse limite de 21 milhões de Bitcoins que vão ser minerados até 2100. Então, assim, por que é 2100? Porque acho que é tempo suficiente, se isso precisar ser revisto, para gerar mais Bitcoins se for necessário e tal. Mas definiu-se isso e vai continuar assim até que a quantidade de adeptos aí some pelo menos metade mais um, né, dessa rede descentralizada. Agora, então assim, finalmente a sua pergunta é o quanto a mineração vai continuar sendo vantajoso? Cara, eu não sei te responder, porém eu acredito que a comunidade que está em torno disso ou já pensou nisso, ou vai pensar nisso, e acredito que sempre vai ter como é vantajoso para Vale do Rio Doce, né, minerar o ouro de forma massiva, né, quer dizer, na região onde ela está, só vale minerar ouro daquela forma, ou seja, um cara com uma picareta, né, não existe mais o serra pelada e tal, ele não vai conseguir. Então, talvez vai haver um formato de mineração onde sei lá, vão ser computadores mais rápidos, né, ou vão ser mais eficientes, não sei. Mas acredito que isso vai ser respondido pela própria comunidade lá, então é esperar para ver. Outro ponto que você falou é sobre as outras criptomoedas, e aí eu volto à questão das religiões, né? Então, o cara vai lá, pega o software do Bitcoin, faz algumas modificações e lança no mercado, entendeu? E o que vai fazer ele funcionar e se perpetuar é justamente a quantidade de adeptos que ele tem. O lance é que pelo Bitcoin e todas as outras criptomoedas, aí claro que tem criptomoedas que têm diferenças, né? O Bitcoin, por exemplo, ele se propõe a ser um meio de troca de valor. Por enquanto, ele está sendo tratado como um commodity volátil, né? Que o valor dele varia muito em pouco tempo. A ideia mas alguns grandes empresas, né, de mercado de futuros já começaram a tratar o Bitcoin como um commodity, ou seja, já existe um mercado de futuros para Bitcoin feitos em grandes bolsas de valores. Isso tende, ao longo do tempo, a estabilizar o Bitcoin, o preço dele, pelo menos, e aí o Bitcoin viraria um meio de troca, porque essa era a ideia original do Satoshi. Ele não deve estar feliz com o que tem sido feito com o Bitcoin, que é o que eu falei no começo, trading, né? Por quê? Porque o cara ele fica com o Bitcoin só para vender, mas ele não usa o Bitcoin para comprar um café, para ir no supermercado, que no fundo é o que o Satoshi quer e eventualmente deve acontecer nos próximos anos, virar um meio de troca. Porque, por exemplo, num mundo globalizado, você viaja, né? É muito mais fácil você levar Bitcoin do que você levar dinheiro vivo ou depender de banco para isso. Então, se isso der certo, seria muito legal o Bitcoin simplesmente virar uma moeda de troca, um meio de troca, né? Já as outras moedas, elas implementam features que o Bitcoin não tem. Então, por exemplo, tem uma moeda que tem esse mito, né, de que o Bitcoin ele é anônimo e não é rastreável. Mas, na verdade, o Bitcoin ele é totalmente rastreável, justamente porque o livro caixa você pode conferir de onde saiu algo e foi para outro lugar. Então, eu falei do Gedel, né, que ele tinha lá 51 milhões em notas de dinheiro. E é conveniente ter 51 milhões em notas usadas, justamente porque nota usada não é rastreável, entendeu? Ou seja, é um defeito que a própria moeda física já tem. Mas se tivesse lá um pendrive com 51 milhões, e claro, a gente tivesse a senha desse pendrive, ia ser muito simples ver de onde esse dinheiro saiu e para onde ele estava indo, né? Porque está registrado no blockchain. Toda transação no blockchain, ela herda todas as transações anteriores por onde aquele Bitcoin passou. Então, desde o primeiro Bitcoin minerado. Então, assim, é bem mais fácil de rastrear. Mas aí, sendo o Bitcoin, para alguns, tendo esses defeitos, então tem uma moeda, por exemplo, chamada Monero, que é uma criptomoeda, onde ela tenta implementar, e aí de forma bem mais robusta,
a parte anônima e a parte de não ser rastreável, entendeu? E claro que ela é muito usada para coisas ilegais, para venda de drogas e compra de drogas na internet, né? Então é isso. Vai ter algumas moedas que eu acho que o Bitcoin vai ser meio que o dólar da parada, e vai ter outras moedas de nicho que funcionam de várias formas. Então, por exemplo, tem uma chamada Ethereum, que depois do Bitcoin ela é tida como uma das mais sólidas também. Não só porque ela tem muitos adeptos, mas porque os caras usaram a lógica do Bitcoin meio para criar uma internet, digamos, o maior computador distribuído do mundo. Porque além de ela ter a sua própria moeda, que é o Ether, você consegue desenvolver software dentro dessa rede. Ou seja, o Bitcoin ele é meio burro, assim, ele só serve para uma coisa, ele não processa dados. Já o Ethereum, ele tem as mesmas características do Bitcoin, de ser descentralizado, criptografia, segurança e tal, só que ele consegue, você consegue programar ele, você consegue gerar código nele, né? Então ele consegue, você cria aplicativos que são bastante usados para assinatura digital, né? Então existe todo um movimento de pegar tudo que o cartório faz, o que também seria muito bom, e transformar isso dentro do Ethereum, né, em assinaturas verificáveis. Então, de posse, por exemplo, se eu transfiro algo para você, eu consigo atestar isso. Então, o Ethereum permite você criar aplicativos para diferentes áreas da realidade humana. Então, por exemplo, tem como você garantir transação, assinatura de contrato, partes cartorárias, questões de imóvel. Já tem uma iniciativa na Suíça, se não me engano, que posse de imóvel já está sendo registrada dentro de uma rede descentralizada de criptomoeda, entendeu? Então, essas são meio as diferenças, e existe um incentivo. Por enquanto, o incentivo para se criar novas moedas, ele é esse financeiro de trade, né? Tem muita gente que compra moeda e nunca vai usar ela, é só para revender depois. Isso é ruim, mas, enfim, é o que tem incentivado aí as novas moedas. Então, se não é pelo aspecto financeiro, é por alguma característica técnica que o Bitcoin não atende. Então, eu falei do Monero, que é para tentar ser o mais anônimo e difícil de rastrear, como eu falei do Ethereum, que tem as mesmas características do Bitcoin, mas algumas outras que interessam só a desenvolvedores de software, né? Mas acho que é isso, respondendo as suas questões. Pô, acho que resolveu um monte de coisa, muitas delas, e tipo, na verdade, essa parte aí de resolver o problema do cartório, para mim, é sensacional. E de fato é isso, né? A ideia de você ter o cartório também funciona nessa mesma lógica, né? Porque ele é uma espécie de convenção que atesta posse, atesta veracidade de certas coisas, e no fundo tem a mesma função da moeda. Então, você descentralizar esses registros, né? Porque inclusive ele é isso, né? Ele é uma casa que efetua registros, né? E isso podia estar justamente numa rede de forma descentralizada, num blockchain, né? Tem também aquela iniciativa aquele Mudamos lá também, que discute alguma coisa nessa linha de tipo, tentar propor um sistema de votação em que os registros ficassem guardados desse modo. Então parece que tem perspectivas interessantes. Eu acho que nosso tempo já deu, Rafa, mas assim, você mencionou a ideia de falar, você mencionou se a gente já falou de algum programa de bancos, a gente não falou. Não precisa ser o próximo, mas a gente podia, na verdade, voltar nesse assunto e falar um pouco de bancos e discutir um tema que parece interessante, que é o lance da relação dos bancos do sistema bancário em geral com as criptomoedas e as reações também, né, que tem tido, o lance de alguns estados estarem bloqueando algumas coisas, enfim. A gente podia voltar nesse assunto aí, de repente falar de bancos e criptomoedas, né? Será que é o fim dos bancos ou coisa do gênero assim? Cara, eu acho que tá bom por hoje. Então eu já me despeço aí de todo mundo e, cara, e também, assim,
Uma coisa que me chamou atenção é isso, né? Porque também estava achando estranho esse movimento, né? Nas primeiras vezes que eu ouvi falar do Bitcoin, ele era essa ideia de ele ser uma moeda de troca, um meio de troca, e recentemente ele tem se tornado um meio de especulação, né? E tá muito bizarro, né? Porque na verdade você vê qualquer sujeito aí na esquina falando que compra uns Bitcoin aí que você vai ficar rico, né? E isso, na verdade, é meio perigoso, né? E que bom que, cara, que não é para ser isso, né? Então vamos ver se vai ter a bolha do Bitcoin também, mas e espero que ele sobreviva caso ela ocorra, né? É isso aí. Perfeito, vamos falar de banco, daí acho que também dá para falar de cartório, né? Mas sim, como eu falei antes, eu acho que todos os defeitos que o Bitcoin tem, as outras moedas têm. Então você falou de uma bolha. Existe uma bolha Bitcoin? Existe, como já existiu de dólar, e desde sempre estoura a bolha. Então, não acho que é uma característica da moeda, é mais uma característica do comportamento humano. Então, o nosso uso da moeda reflete os nossos comportamentos. Então, beleza, pessoal, quem tiver dúvida, eu vou colocar várias referências legais aqui, que eventualmente eu não consegui falar, mas que eu acho que complementam aqui o que a gente conseguiu falar. E a gente volta aí em breve com outro tema interessante para a gente discutir aqui. Valeu!